E eu temo que essa prisão tenha vindo exatamente, senador Girão, para nos desviar do foco de debates muito importantes, e um deles vai ser com relação ao Banco Master. Senadores, vamos nos manter no equilíbrio e com sabedoria. E vamos ter cuidado também nas acusações com relação ao Banco Master. Então, nós vamos ter que ter muita serenidade para dar as respostas que o Brasil quer. A CPI do Banco Master é possível que leve alguns nomes de gente muito próxima de todos nós. Essa história tem início em 2017, quando Vorcaro, aos 34 anos de idade, adquiriu o Banco Máximo, que vivia grande crise à beira da falência. Em 2019, o negócio é aprovado pelo Banco Central. E a partir de 2021, muda o nome da organização financeira para Banco Master. Em 2024, a revista Piauí publicou uma extensa matéria sobre o estranho fenômeno que permitiu um crescimento meteórico entre 2019 e 2024. O patrimônio líquido do banco saltou de 219 milhões para quase 5 de bola e de índio, bilhões de reais em apenas 5 anos. Naturalmente que no dia de hoje o meu discurso tratará da prisão preventiva determinada pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não posso também deixar de fazer aqui uma manifestação sobre esse escândalo do Banco Master. Sem dúvida, é algo que assusta a todo o país. Como um aventureiro, num espaço de 5 anos, se torna um bilionário à frente de um banco que ele comprou em situação de absoluta falência e que conseguiu, principalmente pelos meios políticos de que dispõe, as amizades, as relações com muitos políticos no nosso país, chegar a essa condição, inclusive de até o presente momento não, mas até bem recentemente, atuar de forma impune. Mas é bom lembrar, aqui foi dito que algumas das vítimas da atuação do Banco Master são fundos de pensão de alguns estados. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, quase R$1 bilhão aplicado no Banco Master. Quem é o governador do estado do Rio de Janeiro? É o senhor Cláudio Castro, um dos ícones da extrema-direita brasileira, sondado até como eventual candidato à presidência da República depois daquela operação realizada no Rio de Janeiro, em áreas da periferia. Depois, o Banco Regional de Brasília. Esse ainda foi pior, porque comprou papéis que não tinham nenhum valor, inteiramente falsificados. E o Banco Regional de Brasília não só foi vítima desse golpe, no valor de 12 bilhões de reais, mas como também tentou, por diversos meios, adquirir esse banco. Chegou a injetar recursos dentro do banco. E quem é o responsável pelo Banco Regional de Brasília? É o governador Ibanez Rocha. Também um ícone da extrema-direita. Dizem que ele não consegue mais dormir. Tem que tomar aqueles remédios que Bolsonaro estava tomando, porque ele não consegue dormir. Porque a denúncia que está feita mostra claramente a conivência, o interesse que tinha o próprio governo de Brasília em adquirir aquela massa podre do Banco Master.
Portanto, é importante que se investigue mesmo. É fundamental que se investigue. É fundamental que se investigue os parlamentares que apresentaram projetos de lei para elevar os recursos do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil por pessoa para R$1 milhão. Veja que ousadia! Apresentar um projeto de lei para ampliar a garantia de pessoas lesadas de R$250 mil, que é o que cada um vai poder receber. Muita gente vai perder muito dinheiro. Fundos de pensão vão ter que esperar a liquidação total e a venda dos bens do Banco Master para saber a que é que vão ter direito. E essas leis que foram aprovadas aqui, pela genialidade de alguns, não foram aprovadas, né? Graças a Deus. Estavam no caminho de serem votadas. E a pressão que foi feita para obrigar o Banco Central a aceitar a venda do Banco Master ao BRB. Hoje os jornais falam de pressão incomensurável sobre o Banco Central. Chegaram a resgatar um projeto de lei que estava lá na Câmara para dar ao Congresso Nacional o direito de promover impeachment de membros do Banco Central. Qual era o objetivo disso? Era uma chantagem, era uma ameaça. Ou vocês aprovam essa compra que ia terminar de quebrar o governo de Brasília, ou então nós vamos tirar vocês do Banco Central. Por isso, é fundamental que se faça mesmo essa investigação. Cada um, não interessa de onde, tem que responder por relações que tinha ou por ações que beneficiaram o Banco Master. Mas, senhor presidente, eu quero, como eu disse, falar sobre a decisão do Supremo. Não é mais uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, mas, por unanimidade, o Supremo manteve a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Obviamente que não é do meu feitio, nem eu vou aqui fazer chacota com a desgraça de quem quer que seja. Mas nós passamos por uma situação como essa quando o presidente Lula foi preso. As chacotas, as brincadeiras, aquele boneco, a agressividade e a parcialidade do Poder Judiciário, especialmente do juiz que comandava aquele processo, o senador Sérgio Moro, não é? Do Tribunal Regional daquela região, e por coisas que ninguém lembra. Ninguém lembra que o presidente Lula foi impedido de acompanhar o funeral do seu irmão, no período que estava preso. O presidente Lula quase foi impedido de acompanhar o sepultamento do seu neto. Foi proibido de falar no sepultamento do seu neto. Foi proibido de dar entrevistas. Então, os que hoje vêm defender um processo de que o ex-presidente estaria sendo perseguido, deveriam lembrar disso. O próprio presidente Bolsonaro sempre foi uma pessoa que escarneceu dos direitos humanos para presidiários. Ele dizia o tempo inteiro. E de um tempo para cá, como algumas pessoas foram presas pela tentativa de golpe de Estado, ele passou a defender, junto com outros que estão aqui, que as pessoas tenham como devem ter, todos devem ter, os seus direitos humanos respeitados. O que aconteceu, senhor presidente, foi um processo justo, de mais de 2 anos, entre investigação e o julgamento final.
Um processo legal onde houve direito de defesa, onde houve direito de contestação de provas e argumentos do Ministério Público. Um processo que está prestes a transitar em julgado.